Bom, pessoal, olá, como vai vocês? Hoje nós vamos dar continuidade nesse vídeo sobre a cultura do sisal e nessa etapa nós iremos ver sobre a propagação, como se ocorre a propagação da cultura para se realizar subsequentemente o plantio e também especificamente com relação ao plantio em si, tá? Então vamos ver essa etapa aqui com mais detalhes agora mais à frente. Bom, com relação à área de plantio, pessoal, praticamente como todas as culturas, deve procurar solos mais estruturados, solos mais leves, textura ideal, com fertilidade ideal, declividade ideal, né? Então tudo isso também vale para o sisal, né? Fazer a escolha bem do solo e da área para se realizar o cultivo. Pode-se fazer em solos em condições mais ideais, né, solos mais estruturados, e aí, nesse caso, permite a utilização da mecanização para preparo do solo, revolvimento, sulcamento, etc. Mas ainda com relação a isso, pessoal, o sisal ele tem uma exigência menor em preparo de solo. Então não precisa ser um preparo, assim, vamos dizer, basicamente com relação à mandioca que vimos anteriormente. Precisa de uma descompactação muito profunda, um preparo mais específico. O sisal ele já é menos exigente, até porque o sistema de radicular do sisal ele é bem restrito, ele não se expande muito, então é aquele sistema que nós vimos lá na morfologia, né, que é a estrutura em forma de tufa, né, de um tufo. Então o preparo pode ser mínimo, uma simples gradagem da área já pode resolver aí a questão para se realizar o plantio do sisal. Outras áreas também, como devido à sua rusticidade, né, devido à sua rusticidade, o sisal também pode ser cultivado em solos aí vamos dizer em menores condições para se realizar atividades mecanizadas. Então solos com pedregosidade, né, solos específicos de algumas regiões semiáridas do Nordeste com bastante pedregosidade, ele também pode ser cultivado. Só que aí, é claro, não vai ser possível a utilização da mecanização, né? Então aí a utilização preparos manuais com ferramentas aí como enxadas e roçadeiras manuais. Com relação ao material propagativo, nós temos os dois principais é, partes que são utilizadas na propagação do sisal, né? Embora aí ele possa ser propagado a partir de sementes, pode ser propagado a partir de parte vegetativa, como a folha em si, ou até através de rizomas, mas existe duas partes que são as principais utilizadas para a propagação do sisal, mais comumente utilizadas, vamos dizer assim. Nós temos aí os bulbílios. Nós vimos lá na questão da morfologia, os bulbílios aí eles brotam na parte aérea da planta a partir do escapo floral, né, como vimos. Então esses bulbílios eles podem ser retirados, eles têm que ser selecionados, né? Então bulbílios com tamanhos aí mínimos de 10 centímetros, eles são selecionados e posteriormente, aliás, tem que se observar a planta-mãe, de onde está, como é material vegetativo, parte vegetativa, então tem que se observar a planta-mãe, se ela é uma planta vigorosa, uma planta produtiva, porque a partir daí é que vai ser retirado o material propagativo. A outra, a outra característica que nós temos que observar é a sanidade da planta, claro. Posteriormente, pessoal, como a propagação vai ser por bulbílios, então ocorre a necessidade de um viveiro para se fazer a preparação desses bulbílios antes de ir para a área de plantio definitiva. Então nós temos aqui a imagem do viveiro, né, onde é plantado os bulbílios selecionados com 10 centímetros pelo menos. Então eles partem para esse viveiro, onde o espaçamento de plantio dos bulbílios dentro do viveiro é mais ou menos esse espaçamento aqui, em torno de 20 centímetros entre plantas na linha e de meio metro entre linhas. Esses bulbílios vão ficar no viveiro até eles atingirem aí um tamanho máximo de 50 centímetros. Então, de 40 a 50 centímetros, eles já estão em condições, um tamanho adequado, de ir para campo, para o plantio definitivo.
Outro material propagativo, nós temos os rebentos, e aí a semelhança do abacaxi também. Os rebentos eles brotam da parte basal da planta, então ou do caule, do tronco, ou de rizomas submersos, né, subterrâneos. Então, tem que se observar também a questão da planta, principalmente não só com relação à sua produtividade, mas também principalmente com relação à sanidade, porque os bulbídeos ficam próximos de regiões do solo, onde é capaz de ser contaminados aí com fungos que possam estar causando algum prejuízo posteriormente. Observar o ciclo da planta mãe, pessoal. Então, olha só, os rebentos, eles não podem ser tirados das plantas mãe quando as plantas estiverem no final do ciclo, porque esses rebentos aí eles vão refletir em plantas de menor longevidade. Então, plantas com período produtivo menores. Então, os rebentos devem ser selecionados aí de plantas mais jovens aí com relação ao seu ciclo produtivo. Nada de ser tirado de planta em final de ciclo. Devem ser selecionados com relação à idade e o tamanho. Né? A idade, como nós acabamos de falar, não pode ser em plantas mãe de finais de ciclo. Então tem que ser selecionado com base na idade e no tamanho. Eles têm que ser selecionados de 40 a 50 centímetros, são os tamanhos ideais para ir para campo. Né? E aí nós fazemos semelhança aos bulbídeos também, que é o tamanho ideal. E de 12 a 15 folhas, retirando-se aí as folhas danificadas, as folhas que não apresentam bons estados. O diâmetro também do bulbo dessa região também é uma característica a ser levada em consideração na seleção dos rebentos que serão utilizados para posterior plantio, certo? E aí a utilização dos rebentos se torna mais econômica quando em comparação a de bulbídeos, porque se dispensa toda aquela etapa de viveiro, de preparo em viveiro, que são etapas, uma etapa a mais aí que pode ser economicamente mais cara, vamos dizer assim. Com relação ao plantio, o plantio em si, o plantio dos rebentos ou das mudas oriundas de bulbídeos, elas podem ser realizadas em sulcos, e esses sulcos podem ser feitos de forma mecanizada, ou a partir de covas, né? Principalmente em áreas de pedregosidade, em áreas de difícil mecanização. As covas podem ser feitas utilizando aí enxadas para se realizar o plantio das mudas que estão preparadas para ir a campo. As áreas, pessoal, devem ser separadas em talhões, tá? Então, assim, por quê? Porque o sisal ele fecha muito, então dificulta as operações de preparo de tratos culturais, de trânsito de máquinas. Então, áreas em talhões, elas devem ser realizadas para se facilitar esse trânsito aí, trânsito de pessoas e de máquinas. O espaçamento. Com relação ao espaçamento, nós temos o de fileira simples, que nós podemos utilizar o espaçamento de 2 por 1 metro, e o espaçamento de fileira dupla, que nós podemos utilizar o espaçamento de 5 por 1 por 1. 5 entre fileiras duplas e de 1 metro entre as duas fileiras simples aqui e entre plantas na fileira, certo? Esses espaçamentos podem variar, tá, pessoal? Aqui pode variar para 4 metros, aqui pode variar em proporções que se mantenham uma população de 5.000 plantas por hectare. Com relação aos genótipos, nós temos dois principais, né, que é a agave cisalana, que é a variedade comum, que é bastante utilizada, a mais utilizada, e nós temos esse híbrido aqui, o 11684, que é um híbrido africano que foi introduzido no Brasil, que é um material melhorado, né, em programas de melhoramento genético. Bom, aqui nós temos as características com relação a esses dois materiais. Olha só, pessoal. A agave cisalana, que é a comum, e o híbrido 11648, que é o material melhorado. Nós temos aqui duas características, pessoal, importantes a ser levadas em consideração. Olha só, com relação ao comprimento de folha, a agave cisalana, que é o sisal comum, ele tem o seu comprimento de folha maior do que o híbrido. Então, as folhas são mais compridas. A outra característica em que o material comum supera o híbrido é aqui, na resistência da fibra, onde se apresenta aqui
esse valor numérico aqui de 1048 contra 781 aqui do híbrido. Tá? Então, essas duas características são as duas características principais em que o sisal comum ele é superior ao híbrido. E são características importantes porque são características valorizadas pela indústria, que é com relação ao comprimento da fibra, né, tem uma correlação com o comprimento da folha, e a resistência, claro, dessa fibra. Ela é bastante valorizada pela indústria que beneficia, que industrializa as fibras. Então, são duas características em que a cisalana, a agave cisalana, é superior ao híbrido. Em contrapartida, o híbrido supera o material comum em todas as demais características, como produtividade, espessura de folha, quantidade de folhas a serem colhidas, números de rebentos na base da folha. No híbrido, ele é menor, porque isso é bom em relação ao híbrido comum, porque facilita nas etapas de tratos culturais. Então, são todas as características, produtividade, o híbrido é bastante superior ao material comum, chega aí em algumas características a ser o dobro melhor do que o material comum. Então, em contrapartida, o material comum tem essas duas características principais que são valorizadas aí pela indústria de beneficiamento, principalmente com relação ao produto que vai ser originário dessas fibras. Certo, pessoal? Então, vimos hoje com relação a essas etapas aí, e a gente volta no outro vídeo aí falando mais aí da cultura do sisal. Certo? Valeu!